Olá para você, aqui é a Jaque e a gente está fazendo a leitura do livro dos Salmos. Se você é novo aqui no canal, é isso que você vai encontrar. Leitura da Bíblia todo dia, inclusive a gente tem leituras salvas de outros livros aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma vasculhada, dá uma olhadinha lá, tem coisa legal, tem bênção para você. E nós estamos aqui nessa jornada há poucos dias a respeito do livro dos Salmos e vamos ficar aqui um bom tempo meditando ali sobre os Salmos de Davi, muitos salmos, né? Inclusive é um livro muito importante, é o maior livro ali da Bíblia, é o livro antes, né, que antecede o livro de Provérbios. Inclusive a gente tem leitura do livro de Provérbios, vou deixar no card aqui em cima para você. Então você é muito bem-vindo aqui. No vídeo de hoje, gente, eu quero só fazer uma pequena reflexão sobre o nosso destino, o que move o nosso destino, né? O nosso futuro, tá na mão de quem, sabe? Será que tá na sorte? Será que tá ali nos jogos? Será que tá ali alguma coisa que a gente faz? Quem cuida do nosso futuro? Quem cuida do nosso destino? E eu quero trazer essa reflexão sobre isso, mas antes da gente ler a palavra do Senhor aqui no livro dos Salmos, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria e entendimento para essa leitura tão linda e tão importante que a gente vai fazer hoje. Senhor, obrigada por mais um dia, o Senhor é bom. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender do Senhor mais um pouquinho. Peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Abençoe, ó Deus, esse vídeo, essa pessoa, essa leitura que a gente vai fazer. Visita, ó Deus, essa pessoa também que está me assistindo na casa dela, onde ela estiver, a casa dela, tudo que ela tem. E eu peço ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente não só compreenda, ó Deus, as suas escrituras, a sua palavra, mas que a gente possa aplicar na nossa vida, na nossa rotina ali no dia a dia. Senhor, nos ajude, nos dê graça, nos transforme assim completamente pela sua palavra, porque a gente não pode, não consegue a gente mesmo fazer toda essa mudança em nós, mas o Senhor é capaz e poderoso de fazer essa grande obra em nossos corações. Venha nos abençoar, nos curar através da leitura da sua palavra. É o que eu te peço e agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então você que está chegando agora, a dinâmica do vídeo normalmente é essa: eu leio aqui uma palavra, um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu faço alguns comentários a respeito da leitura que a gente discorre aqui, tiro algumas lições para mim, você pode tirar lições para você também. E hoje nós vamos ler Salmos 16, então pega lá sua Bíblia, o seu celular, o que você tiver, ou como eu sempre estou falando aqui, pausa o vídeo, se for o caso, vai lá e pega. Se você está no transporte público, em algum lugar que não te possibilite isso, coloque ali um foninho de ouvido, vai me ouvindo, porque a fé ela vem pelo ouvir, mas não esquece, chega em casa e pega a Bíblia, porque o propósito do canal é esse. Já aproveita e já compartilha com alguém que também está nessa mesma visão, nessa caminhada assim de fé, que a pessoa quer crescer, quer entender um pouco melhor as escrituras, né? A ideia do canal é desmistificar essa coisa de que a Bíblia é uma coisa super complicada de entender e, na verdade, com a ajuda de Deus, todo dia a gente pode conseguir aprender, nem que seja só uma lição ali para a gente aplicar na vida da gente, tá? Então compartilha com essa pessoa, começa o seu plano de leitura, pode começar do seu jeito mesmo, ou vai ali nas playlists, como eu falei, monta o seu próprio plano, ou comece agora, a partir de hoje, lendo comigo, porque a ideia, gente, é a gente ter essa disciplina de ler a palavra de Deus, aplicar isso na vida da gente, para que a nossa vida tenha mudanças significativas, e essas mudanças nem sempre é da noite para o dia, é sempre um processo, é uma jornada que é necessário através do primeiro passo, e quem dá esse primeiro passo somos nós, tá bom? Então vem aqui comigo, bora comigo aqui no Salmos 16, em que a palavra de Deus ela fala bem assim pra gente: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas.
Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão o seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija, até mesmo meu corpo habitará seguro. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Meus amigos, lendo aqui, me ocorre alguns pensamentos, sabe? Às vezes as pessoas pensam que a vida com Deus é só oba-oba, né? Ou às vezes, assim, nós queremos firmar a nossa fé, queremos, assim, nos achegar a Deus e a gente vê algumas pregações, algumas coisas prometendo as mil maravilhas, né? E às vezes a vida não acontece, não entrega pra gente bem essas expectativas que a gente tem. A gente acaba vendo que a gente passa por algumas aflições, algumas frustrações, alguns desertos, e vem, né, também os caminhos espinhosos quando estamos ali numa jornada de fé. Muitas vezes nessas horas a gente começa a questionar por que Deus permitiu isso e aquilo outro. A gente pode se sentir um pouco perdido, né? E eu costumo dizer assim, se para você que busca o Senhor ou quer conhecer a Deus, as coisas são difíceis, imagina quem não está na mesma visão e não busca e acaba indo por outros caminhos. Inclusive o texto fala isso muito bem, quando ele pega e fala, o versículo 4, os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. E gente, deuses é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor Deus, né? O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, né? É tudo aquilo que ocupa o lugar dele no nosso coração. Não são necessariamente imagens, não precisa ser só imagens, pode ser qualquer outra coisa. E aqui a Bíblia ela já está dando um caminho assim pra gente, né? Que quando a gente escolhe esse caminho de idolatria, colocando outras coisas ou pessoas ali como objetos para a gente adorar, objetos assim de adoração se tornando Deus para nós, isso faz com que nós tenhamos dores multiplicadas. Só que aqui a questão é que eu quero refletir sobre o destino. Muitas vezes a gente pensa assim, a minha vida está na mão de Deus, né? A minha vida está, deixa a vida me levar, né? Ou senão a minha vida está na sorte, porque eu vou jogar e o que sair, vou jogar cartas, enfim. Porém, o que acontece quando você tem a Deus como aquele a quem você confia, aquele a quem você faz o seu refúgio, quando você coloca no seu coração, eu confio em Deus, Ele é o meu refúgio, não existe outro, não existe mais ninguém. A Bíblia fala aqui no versículo 5, né? Tu és a porção da minha herança. És tu quem garante o meu destino. E eu quero frisar bem isso. És tu quem garante o meu destino, é Deus quem garante o meu destino. Às vezes você pode se encontrar numa situação em que as pessoas possam falar que você não tem mais jeito, né? Que, enfim, você está numa situação que você não tem de onde sair, que a sua vida é assim, sempre vai ser assim. E eu quero trazer você essa reflexão que se você traz o Senhor como o seu refúgio e confiança, é Ele que vai definir o seu destino, não são as circunstâncias e não são as pessoas. E nesse salmo a gente vê, por exemplo, Davi ali reconhecendo, né, que quem Deus é na vida dele, que é um Deus presente. É um Deus em quem Ele coloca toda a confiança, é um Deus, inclusive, que Ele bendiz, né? A Bíblia fala no 7, bendigo o Senhor que me aconselha, Ele sabe que o conselho perfeito vem do Senhor, vem do Pai das luzes. Então, aqui Davi está reconhecendo quem é aquele que traz o bom conselho,
que é o próprio Deus. Até mesmo porque ele continua dizendo assim: pois até durante a noite o meu coração me ensina, né? Ele sabe que quando ele tem o Senhor como seu refúgio, como a sua confiança, o próprio Deus continua ensinando ali para ele. Ele pode estar dormindo, descansando, e o Espírito de Deus ali tem um ensino contínuo sobre a vida dele. E aqui também ele reforça no versículo 8 a questão de não ser abalado, até porque ele tem o Senhor diante dele, né? O Senhor ali com ele. E eu gosto de pensar assim, que quando ele tem o Senhor diante dele, ele se sente inabalável, né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Quando ele tem o Senhor diante dele, ele sente que não vai ser abalado. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nós encontramos alegria. Olha o que diz o versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. O próprio Deus vai mostrar o caminho. O próprio Deus vai direcionar esse caminho. E aqui o texto continua: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Então sim, diante de uma vida às vezes cheia de espinhos, cheia de percalços, né? A gente sabe que diante de Deus a gente pode encontrar uma alegria indizível. A gente pode encontrar uma alegria que não se é compreendida, sabe? Porque, gente, alegria com Deus não é alegria pautada em circunstâncias. É pautada simplesmente na presença de quem Ele é. E quando a gente lê aqui Salmos 16, eu queria muito que esse salmo ficasse no nosso coração como algo que trouxesse uma leveza e paz no nosso coração, quando muitas vezes a gente fica se sentindo perdido, tipo, Deus, para que eu existo nesse mundo? Onde o Senhor vai me levar? E ainda que a gente não encontre todas as respostas, ou as respostas que façam sentido para nós, a gente pode descansar pelo menos isso, né? Descansar o coração, descansar na certeza de que nós confiamos no Senhor, descansar no sentido de que Ele é o nosso refúgio, e então Ele vai conduzir a nossa vida como ela deve ser conduzida. Ele vai conduzir o nosso destino. Segundo aqui o versículo 5, és tu quem garante o meu destino. E versículo 11, tu me farás conhecer o caminho da vida. Gente, é uma coisa assim muito legal quando a gente para pensar que Deus, Ele não perde o controle de nada. Ainda que às vezes a gente passe por algumas coisas assim que faz com que a gente não tenha as respostas. Às vezes a gente quer procurar ajuda, apoio em algum amigo, querendo que ele, pelo amor de Deus, me dê uma direção, me dê um caminho. A gente sabe que o nosso destino está nas mãos de Deus. É o que a gente vê no versículo 5. És tu quem garante o meu destino. O meu destino, ele não é garantido pelo emprego que eu tenho, pelas pessoas que estão ali ao meu redor, pela influência que eu tenho ou deixo de ter, enfim, por N fatores que você pode definir, né, na sua consciência. Mas se você tem uma vida assim, ligada em Deus, né, se você está buscando ali, realmente trabalhando a sua fé para confiar no Senhor e reconhecer que Ele é o seu refúgio e fortaleza, você pode ter certeza que quem vai conduzir sua vida é o próprio Deus. E assim, uma vida que é conduzida pelo Senhor, como eu disse, às vezes a gente encontra alguns percalços, alguns espinhos no meio do caminho, mas no final a gente encontra alegria plena. Sabe aquela situação, eu não sei se você já viveu uma fase assim, se não, espero que você viva em nome de Jesus, aquela fase assim que às vezes as coisas, nada tá combinando com nada, a situação não tá casando, não tá fazendo sentido nenhum e você tá feliz? É mais ou menos assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida, mas eu me sinto feliz. E, gente, isso nada mais é que uma vida direcionada por Deus, que às vezes os outros não vão entender nada, eles vão falar, nossa, essa pessoa tá louca, a vida dela, olha que caos que tá, olha que situação que tá, e ela tá em paz, ela tá feliz, porque ela sabe que a alegria dela está ali na presença de Deus e não nas coisas dela ali ao redor e não nas coisas que as pessoas definem para ela que sejam boas ou não, né? Então que esse salmo fique no coração da gente, né? Que a gente possa assim
guardar o nosso coração de não ter outros deuses, para que a gente não tenha as nossas dores multiplicadas, porque eu tenho certeza que as dores que a gente já carrega já são muitas, a gente não precisa carregar mais, mas que a gente possa fazer essa avaliação no coração, né, para não ter uma idolatria, colocar outras coisas ou pessoas ali no lugar do Senhor nosso Deus, sabe? E também, além disso, a gente ter aquela certeza de que ainda que as coisas não façam muito sentido, se eu confio e eu faço do meu Deus o meu refúgio e fortaleza, é Ele quem vai conduzir a minha vida, né? É Ele que me fará conhecer o caminho da vida, porque na presença dEle eu vou encontrar alegria perpétua, eu vou encontrar alegria plena, tá bom? Que o Senhor abençoe você. Quando esse vídeo terminar, reflete, né, sobre esse momento que você está passando na sua própria vida, quem está direcionando você, quem você tem adorado, quem você tem colocado como Deus sobre a sua vida. E se você percebe que as consequências ali, os resultados não têm sido muito bons, talvez hoje é um bom momento de você se voltar para o Senhor, se arrepender de falhas, de pecados, e olhar para Ele e começar a fazer assim como o salmista, né? De reconhecer o Senhor como Deus a quem você confia, ou que você vai passar a confiar e que vai fazer dele o refúgio da sua vida. E aí começa a orar ao Senhor e Ele mesmo vai começar a colocar todas as coisas no lugar como devem ser feitas, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.